E nem estamos falando dos problemas extracampo. Estou falando só do campo e bola. Com um agravante, Landim sai da presidência em 31 de dezembro. Deixar um contrato, ainda mais se for longo, renovado com um jogador que está em uma fase há 2 anos, é uma bomba que ele não tem o direito de deixar para o ano que vem. Já errou a sua gestão ao fazer um contrato com o Felipe Luiz até o ano que vem. Igualzinho ao que fez a gestão anterior do Corinthians, que deixou para atual o Mano Menezes com contrato até o final desse ano, e foi feito no ano passado. Não deu certo, mandaram embora. Hoje ninguém está falando isso, porque está todo mundo achando que o Felipe Luiz vai ser o novo Guardiola ou coisa parecida. Eu não sei se vai ser. Não tenho a menor ideia. Em 2 jogos, tomara que ele seja um grande técnico. Mas 2 jogos você não pode saber, não dá para saber nada. É só. Ontem nós conversávamos sobre isso, né, Tirone? O Rogério Ceni, quando assume São Paulo em 2017, tinha toda a pinta de que ia ser um grande técnico. O Rogério ainda não virou esse grande técnico. Ele não é um mau treinador, ele tem títulos, ele tem bons trabalhos, mas ele não é. Ele já está na pista desde 17. Vai para 8 anos que ele é técnico. Né? Começo agora de 2025. Mas ele não virou esse técnico todo. Vai acontecer o que com o Felipe Luiz? A gente não sabe. Ah, mas eu acho. Você pode achar o que você quiser. Eu estou falando de coisa concreta. Não houve tempo ainda. Então pode chegar no final do ano, ele pode ser campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Nossa, que reação incrível, foi campeão. Mas e aí? Se não der certo? E se fracassar? O contrato está até o ano que vem. Já é um erro. Acho que nenhum dirigente deveria deixar um contrato por outro ano firmado nos últimos dias do seu mandato, com o jogador, a não ser que fosse uma situação muito específica de um atleta que está contratando, que comprovadamente vale a pena. O técnico é um tiro no escuro. Você não sabe ainda o que ele vai ser. Isso não é torcer contra, isso é encarar a realidade, a vida como ela é. Você não sabe o que vai ser do Felipe Luiz como técnico. E mais, a matéria, o texto do Rodrigo Matos hoje no UOL é bem claro. Não avançou em nada a negociação com o Gabriel. Não houve nada. O que está havendo é essa cortina de fumaça, né? Ou tentativa, sei lá, de agradar parte da torcida. Mas não tem o menor cabimento. Isso não é profissional. O torcedor que fala futebol do Flamengo tem que ter mais profissionalismo e defende essa renovação nessas bases é um cara que cai em contradição. Aliás, vamos mostrar aí o texto do Rodrigo Matos, que fala do outro personagem que vai ter voz importante nessa conversa com o Gabigol, que é o Felipe Luiz. Ah, por quê? Porque o Felipe Luiz, o cara não jogava com o Tite, eu jogava pouco, teve poucas chances lá, entrou e sempre jogou mal. Aí, com o Felipe Luiz, o cara virou titular nos 2 jogos, sob o comando do Felipe Luiz. A reportagem tá aí, do UOL tá aí, e ela fala sobre... Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou ler um trechinho para vocês, a reportagem do Rodrigo Matos aqui. Felipe Luiz terá voz no Flamengo 2025, mas negociação com o Gabigol não andou. Com contrato até 2025, o técnico Felipe Luiz será influência no planejamento do Flamengo para o próximo ano. Obviamente que a execução do plano depende da eleição para presidente do clube, que ocorrerá em dezembro, que definirá quem tocará o futebol rubro-negro. Mas apesar da titularidade recente da declaração de Marcos Braz, não houve alteração na situação do Gabigol em relação à possível renovação. Lembrando, a diretoria tinha proposto um ano de extensão com aumento e o jogador não aceitou. O Marcos Braz deu a entrevista, tarará, tal, mas o Rodrigo Matos disse que, no entanto, não houve nenhum novo movimento da diretoria do Flamengo em relação à negociação com o jogador. A avaliação interna é que ele está evoluindo em campo, ou seja, não há, no momento, algo que justifique a mudança de postura. Porém, o Felipe Luiz, enfim, vai participar dessa negociação. Claro que ele não vai decidir, não, eu quero, é esse cara, eu preciso, tal, mas ele vai decidir. Um dos candidatos à presidência do Flamengo, o Danilo, o BAP, colocou até em questão a renovação do Felipe Luiz para 2020, até 2025. E acho que tem um certo sentido, não porque o cara é ruim, que o Felipe Luiz seja ruim, mas e se uma outra diretoria chegar e quiser que seja o Jorge Jesus? Sei lá, né? Ele vai ter que encarar o Felipe Luiz até o fim de 2025? Pois é, quando a gente fala desse planejamento dos clubes, né, em época de eleição é sempre uma questão muito complicada, porque se a atual diretoria, por exemplo, acredita que o Felipe Luiz tem um futuro brilhante e quer que ele assuma o clube, na negociação, o Felipe Luiz tem todo o direito de falar, não, eu só vou ficar se vocês me derem um contrato até dezembro de 2025. Mas, perdão, mas o Flamengo, né, como instituição, o Landim, o Braz, o Spindle, eles deveriam olhar e falar, olha, eu não tenho condição agora de te dar um contrato até dezembro de 25.
você vai ter que ficar comigo até dezembro de 24. Se o meu candidato for eleito, a gente conversa. Essa deveria ser a responsabilidade dos dirigentes em clubes associativos, como no caso do Flamengo, em que a gente não tem a certeza da vitória da situação, como foi no Corinthians, quando a oposição venceu e queria tirar o Mano a todo custo. O Mano ficou ali um tempo, a contragosto de todo mundo, como todo mundo sabia. Como acontece no Palmeiras agora, quando os contratos são feitos de 3 em 3 anos, sempre de acordo com a gestão. Então, o contrato da Puma, o contrato do Abel, até o contrato do Abel agora, ele teve a exceção e foi renovado até 25, mas no Palmeiras a gente tem praticamente 99% de certeza que a Leila vai ser reeleita. Ainda assim, a oposição levantou as orelhinhas para saber se era certo. Essa deveria ser a prática que a gente tem no Brasil, de uma maneira geral, em clubes associativos, né? A SAF é outra coisa, o dono é dono e não importa, não vai ser presidente que vai mudar. Agora, em clubes associativos, a gente deveria ter sempre esse porém. Apesar de entender o outro lado da negociação, quando os jogadores, os técnicos querem contratos mais longos para terem mais segurança, eles deveriam também entender que estão entrando num lugar que o dono, né, entre aspas, quem vai mandar, o chefe, pode mudar a partir de janeiro. Então, a responsabilidade deveria ser: vamos fazer nossos contratos e nossas aquisições aqui válidas até dezembro de 24. Claro, tem outras exceções, né? O cara está começando, mandato. Agora, então, vamos supor, em janeiro, o BAP assume, e se ele quiser contratar um jogador por 5 anos e o mandato dele é de 3, ok, ele faz ali um contrato de 5, sendo que 3 é o mandato dele, aí tudo bem. Agora, no final, na reta final, fazer algo assim, desse tamanho, aí não me parece responsável. A galera tá mandando mensagem aqui, por exemplo, a Cláudia Maria é a favor, fala: o Flamengo vai gastar muito mais indo atrás de outro atacante, Pedro só volta no final de 2025, mas também tem gente falando o contrário, falando não tem cabimento nenhum. O Leonardo Reis fala: não existe mais Gabigol, agora é Gabi sem gol, acordem torcedores de jogador. A questão aí é o seguinte, quem é esse atacante que o Flamengo tem? O outro atacante ou o Gabigol? Não, quem é esse atacante? Quem é o Gabigol? Pois é. Vai custar mais trazer o outro. Tá bom, o Flamengo tem um atacante. Gente, o Gabriel só tá jogando. Primeiro, outra falácia, outra mentira que criaram para defender o indefensável. Não, o Tite não dava chance ao Gabriel. Ele foi reserva com o Vitor Pereira. Na primeira partida da final carioca. 2-0 Flamengo. Foi titular na outra, 4-1 Fluminense. Foi reserva com o Sampaoli. O Tite o herdou na reserva. O Sampaoli resolveu transformá-lo novamente em titular na final da Copa do Brasil. 1-0 São Paulo. No outro jogo ele entrou no segundo tempo, foi 1-1, São Paulo campeão, e ele entrou, na primeira bola ele tropeçou na bola, no Morumbi. O São Paulo deixa o Gabriel na reserva durante um bom tempo, e o Tite já o herda na reserva. Pedro jogando muito bem, Cebolinha jogando muito bem, o Luiz Araújo entrando sempre bem no time. Como é que o Tite ia colocar o Gabriel para jogar? O Flamengo virou o quê? Clica de recuperação do jogador em uma fase? Quem joga é quem está melhor, meu amigo. O Palmeiras tem o Rony. É o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores, certo? Tem gols importantíssimos. É reserva. Por quê? Porque está em uma fase, os outros são melhores que ele hoje. Mas e a gratidão ao Rony? Alguém no Palmeiras discute? Você está comparando o Rony com o Palmeiras? Não estou comparando com o Gabigol. Não estou comparando o jogador com o jogador. Os dois são importantes na história dos seus clubes. Ou não são? São. Só que um tem um carisma e tal, o outro não tem. Mas a discussão é só técnica. Se o Rony voltar a jogar muito bem, ele vai jogar no time do Palmeiras. Se ele não estiver bem, não joga. Joga o Flaco, joga outro, ele não joga. Ponto. É assim que funciona. Assim é o futebol. Assim é a vida, gente. Então essa coisa, não. Se você vai trazer o outro, vai custar mais caro. Sim, se tiver que custar mais caro, vai ter que pagar a multa, tudo. Você tem que trazer um cara que jogue, que faça gols, que resolva. Se a partir do dia 17 do Fla-Flu, o Gabriel começar a jogar bem e fazer gols, o que eu acho muito pouco provável, impossível não é. Por que improvável? Não acredito na mudança mágica de uma hora para outra. A fase técnica é ruim. A fase técnica é muito ruim há muito tempo. Mas se isso acontecer, eu vou voltar aqui e falar, não, agora sim, está jogando bem e tal, posso até ser favorável à renovação de contrato, mas não consigo ver como em pouco tempo ele vai fazer essa transformação. E é uma falácia essa história que ele jogou bem, que ele mudou. Alguns falam assim, não, ele fez algumas movimentações, então você paga uma fortuna para o jogador que é um atacante que faz movimentações, só isso. Não dá uma assistência,
não prende o zagueiro, não faz um pivô, não mete um gol. Eu tô falando de fazer gol também, de fazer jogadas. Não é só fazer o gol que você tá ali embaixo da trave, não. Até o Carlinhos pode fazer um gol assim, gente. O Carlinhos pode entrar e fazer um gol assim também. Qualquer um pode. Eu digo participar do jogo como participava o Gabigol, que sumiu. Tem o Gabriel. Sumiu. O Gabigol não existe mais. A gente não vê mais, tem muito tempo. E acho corajosa não estou aqui para defender nenhum candidato, pelo contrário. Mas acho corajosa essa declaração do candidato aí, do BAP, sobre Felipe Luiz. Porque é isso. Nada contra o Felipe Luiz, gente. Mas não é correto renovar um contrato, firmar. Ah, mas se ele não aceitasse. Gente, uma negociação. Você é o Flamengo. O Felipe Luiz é o técnico da base. Você acha que o Felipe Luiz está em condições de fazer condições? Colocar condições? Eu estou te colocando. Então não aceita, traz outro. Então o clube tem que se curvar a um cara que não tem nenhuma experiência de técnico. Fazer o contrato que ele quer. Quem é o Felipe Luiz como técnico, gente? O Flamengo que está dando ele uma oportunidade de mostrar que é bom. E se for bom, ele vai se valorizar. E mais, se ele for bom pra caramba, amanhã ele vai fazer igual o Jorge Jesus, vai pra Europa, porque vai ter propostas da Europa. Como o Simeone treinou o Racing e depois foi pra Europa e está há mais de 10 anos no Atlético de Madrid. É assim que funciona. E não é errado, não. Não seria errado. Então, isso é relação profissional, cara. Quem pode botar uma banca é um técnico consagrado. O Felipe Luiz é um jovem ex-jogador querendo ser técnico. Só isso. Então, assim, o cara não aceita. Pô, que negociador é esse que o Flamengo tem? O que são esses negociadores que se curvam a qualquer exigência? Faça-me um favor, né? Não é assim que a banda deveria tocar, não. O Mauro fez uma comparação com o Rony, para a gente mudar de assunto, o Danilo, mas só para citar rapidamente, que tem sentido, né? O Rony é um cara muito importante. Tem outro, tem o Dudu. Tudo bem que ele se machucou e tal fora, teve aquele rolo de ir pro Cruzeiro não ir, mas o cara, é banco e entra. Ele não tem a primazia de ser a primadona do time, mais. Sim, idolatria e gratidão. Vamos combinar, né? Talvez o jogador mais importante do Palmeiras desde a reconstrução do Palmeiras. Sim, desde 2015. Ele é o símbolo da reconstrução do Palmeiras, né, o Dudu. E idolatria e gratidão, elas têm lugar na seção de ídolos lá do clube, num post no Instagram, numa